Opa, consegue ouvir? Boa tarde, tá ouvindo? Boa tarde, consigo te ouvir, sim. Como é que foi a. Tava fazendo a reunião, correria, né? Caramba, não tem como parar. Conseguiu ver um pouco da abertura também das Olimpíadas? Tô vendo agora que o finalzinho aqui, mas correria demais, cara. Bom, agradecer pelo tempo, consegui remanejar aqui o horário, né? E, bom, essa aqui é a Alice Tamashiro, especialista em vôlei feminino. Apaixonada pelo vôlei de modo geral, né? E eu consegui falar com o pessoal para tentar uma conversa com campeões, com personalidades do vôlei para falar sobre a Olimpíada. E aí agradeço pelo tempo. Alice, quer falar alguma coisa antes de começar? Antes de tudo, primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu estive nos últimos jogos do Festival das Estrelas do Serginho, então já tive a oportunidade de estive presencialmente, então é sempre uma honra. Eu sou formada em arbitragem pela Federação Paulista de Voleibol, então vai ser uma honra aqui estar fazendo essa conversa aqui com você. Maravilha, é um prazer meu aí estar falando com vocês. Desculpa aí pelo imprevisto hoje das 2 horas, não consegui entrar, mas vamos falar um pouquinho desse voleibol aí nosso, um pouquinho das Olimpíadas vai começar hoje, né, oficialmente, e vamos falar das nossas duas representantes lá, né? Tanto no naipe masculino como no naipe feminino e as nossas expectativas. Maravilha. Eu já botei para gravar aqui e eu fui buscar um pouco sobre a sua história para entender um pouco dessa trajetória multicampeã como atleta e agora como técnico. E você foi goleiro por um tempo no futebol, atuou nas categorias de base do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Você já curtia vôlei, mas protelou para fazer um teste de vôlei por não saber se passaria, não sei como é que é, e você conte isso também, por favor. Mas você mudou definitivamente para o vôlei depois de fazer uma peneira por um clube da PM. Como é que foi essa história? Procede mesmo isso? É verdade. Eu comecei como goleiro de futebol de salão e de campo, né? Então eu jogava lá no Cruzeiro, onde onde era a minha residência, onde eu moro até hoje, na mesma região. Eu moro no bairro Castelo e o Cruzeiro era no Santa Terezinha. Eu fui criado no Santa Terezinha. E aí eu tinha um grande amigo que estudava comigo e jogava no Cruzeiro. Eu falei, cara, ele falou assim, pô, você é bom goleiro, vamos lá comigo. Aí eu fui no Cruzeiro, fiquei jogando dos 11 aos 18 e, e fiz toda essa parte de formação atlética com um jogador de futebol, né? Então, todo treinamento físico, na parte da adolescência, eu era goleiro. E E quando eu resolvi parar de jogar futebol com 17 para 18 anos, não ia vingar como profissional. Talvez vingaria sendo emprestado para outros lugares, sendo emprestado para clubes menores e ter corrido o mundo aí por uma outra, por um outro jeito. E aí eu resolvi parar, fui servir o exército, 17 anos, né? E, e aí, ao mesmo tempo que eu estava esperando sair, eu tinha sido aprovado no exército ou não, eu fui trabalhar temporariamente como office boy. Nesse meio tempo também tinha um outro amigo meu que era da turma, então eu tinha a turma que eu jogava futebol e tinha a turma que eu jogava vôlei. Nesse mesmo momento, o Paulo Marcos, que jogava no Clube dos Oficiais, ele fazia Cefet. E eu trabalhava de office boy e estudava à noite, ele estava no colegial. E ele falou, cara, vamos lá no CLPM, que é o Clube da Polícia Militar, do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu falei, cara, vamos. Eu fui lá uma tarde e fiquei jogando com ele. Então o cara falou, ele falou, trouxe meu amigo aí pra jogar. Eu fiquei lá jogando com eles e tal. O cara falou, volta amanhã. Aí eu voltei amanhã. E nesse meu momento, isso foi em 1992.
Nesse mesmo momento, estava acontecendo as Olimpíadas de Barcelona. E o meu chefe, que chamava Gilberto, que era um contador, ele comprou uma televisão e colocou no escritório para assistir as Olimpíadas. Então eu ficava assistindo as Olimpíadas e tal. E jogando vôlei, eu pedi ele para sair na parte da tarde para jogar vôlei. Ele falava: se você já tiver terminado com o teu serviço, você pode ir. E foi assim, eu comecei assim, cara. E, e aí eu fui jogar nesse clube da Polícia Militar. Aí, depois de um tempo, o cara falou: você tem que vir todo dia. Eu falei: cara, todo dia eu não posso, eu trabalho. Eu falei: porra. Não. Aí eu fui e falei: Gilberto, eu faço serviço para vocês aí na parte da manhã, cara, mas eu vou jogar vôlei à tarde. E aí eu fiquei nessa vida aí, jogando vôlei à tarde, ali na parte das 4 às 6h30, 7 horas. 8 horas eu ia embora e ia para aula. Aí eu já comecei a aula também não dar certo. Aí eu falei: o que que fez? Aí eu me mudei para uma escola de manhã. Eu estudava de manhã, fui terminar o estudo de manhã e fui jogar vôlei à tarde. E eu não parei mais. Aí dali eu fui para uma outra equipe, aí um indica aqui, um indica ali, aí começou e até hoje. Não parei mais. E assim eu tô até agora. Anderson, você falou sobre a geração de 1992. Eu, inclusive, estou fazendo um texto sobre isso. Foi essa geração, então, que lhe incentivou a jogar vôlei? E existe alguém que você foi inspirado por essa pessoa antes de começar? Tipo, eu olhei essa pessoa, meu Deus, quando eu quero jogar vôlei igual essa pessoa. Existe alguém? Ah, existe. A gente sempre se espelha em grandes atletas, né? Não, eu acompanhei a geração de 84 inteira, né? A geração de prata. Xandó, a Mauri, Xandó, Bernard, Renan, Montanaro, Amaurino já ali também, Bernardinho, William, Maracanã, Luiz Maracanã, Fernandão, Marcos Vinícius. Então eu acompanhei toda essa geração. Eu gostava muito do jeito que o Xandó jogava, né? Eu gostava daquele jeito dele de jogar, porrador, vinha, estourava a bola. E quando eu comecei a jogar, eu falei com ele há um pouco tempo atrás. Eu comecei a jogar com a camisa número 2 por causa dele. Ele jogava no Minas Santos Clube, ele jogou uma temporada só no Minas Santos Clube. Eu lembro dele mais na Bradesco, na Pirelli e um pouco ali no Banespa. Pouca coisa, mas ele jogou mais Pirelli e Bradesco. E ele, que é mineiro de Poços de Caldas, então ele saiu de Poços de Caldas, foi para o Minas, jogou uma temporada no Minas, e ali direto ele foi embora para São Paulo e nunca mais voltou a Belo Horizonte jogar pelo Minas Tênis Clube. Então eu gostava muito do jeito dele jogar. Então eu assistia voleibol, antigamente passava tarde da noite, 11, quase meia-noite passava. Então eu assisti o Pan-Americano de Indianápolis, tá? Que o Brasil foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis, em 91, se eu não me engano. Assisti a final das Olimpíadas de 88, e 84, assisti. Então, assim, eu lembro muito bem disso. E em 92, eu já tinha 17 para 18 anos, eu vi toda essa geração crescendo, né? Maurício, Tandy, Giovanni. O Tandy e o Giovanni são 6 anos mais velhos do que eu. Eles tinham apenas 22 anos, 24 anos, uma coisa assim. Não, 22 anos. O Giovanni e o Tandy são 70, então 22 anos. Então eu tinha para 15, 16 anos, vamos colocar isso. 92, 74, 16 anos, né? 20, 18 anos. É uma coisa meio assim, cara. Então eles são 4 anos mais velhos que eu, 22 e eu 18. O Marcelo Negrão é 72, é 2 anos mais novo que eu, tinha apenas 20 anos. E aí, cara, foi uma coisa muito louca. Eu vi jogando e eu já jogava Superliga contra eles, né? Na verdade, não era nem Superliga, era Liga Nacional.
Eu joguei a última Liga Nacional de 92, 93. Então eu joguei contra todos eles. Então é uma meta de chegar, de fazer, de ser igual ou próximo, mas não de ter, de galgar todo esse caminho, mesmo porque eu não sabia se isso iria acontecer. E como eu não tinha sido um jogador de base, eu nunca tinha passado pelas seleções de base, era muito difícil de chegar a uma Olimpíada, uma coisa assim. E a gente foi trabalhando pouquinho a pouquinho. Ah, legal. Uma outra pergunta você já atuou por algum tempo, um bom tempo no exterior? E o que esses aprendizados assim você pode compartilhar com a gente sobre o que esses anos que agregaram já vinha sendo construído no voleibol brasileiro, seja no clube ou na seleção? Então, quando eles foram campeões olímpicos, o Brasil abriu teve um déficit muito grande de jogadores jogando no Brasil. Todos eles foram jogar na Europa, jogar na Itália, os outros saíram, foram jogar para outros lugares. E aí, esses jogadores medianos que vinham crescendo, os mais jovens, tiveram a oportunidade de jogar a Superliga. No meu caso, então, né? Então, eu vim jogar a Superliga, aí eu vim aprimorar o voleibol com relação à ida para a Europa. E o mesmo aconteceu quando eu fui para a Europa. Né? Quando eu fui para a Ásia primeiro, depois eu fui para a Europa. Você aprende a jogar, né? O voleibol é diferente. Não é que a regra é diferente. Você tem uma responsabilidade maior. Você é um estrangeiro. Você aprende a treinar, você aprende a jogar, você aprende a ler o jogo. Então isso foi de uma valia enorme, assim, de um crescimento enorme. E você treinando no meio de jogadores bons, principalmente na Itália, na minha opinião, ainda é a melhor liga disparada de todo do mundo, é a italiana. E lá você vai jogar contra países, né, descendentes de países, tipo Hungria. Você fala assim, caraca, mas por que num país desse cara não tem uma seleção que vai ser muito boa, sabe? Então eles não conseguem ter isso. Ou por um apoio do governo, não sei te dizer, mas são jogadores espetaculares. E você aprende a jogar, a lidar com eles, né? Então você precisa imprimir o teu voleibol com o voleibol dele, com o voleibol italiano, na regra da Itália. Então é uma mistura muito grande. E a parte de estatística, a parte de leitura do jogo é a melhor que existe no mundo inteiro. Então, você aprende a jogar na Itália. Então é diferente. Hoje, eu falo com meus atletas assim, todo mundo precisa sair do Brasil para jogar. Tem que jogar fora. Tem que ir lá jogar, passar 2, 3 anos, quanto que ele achar necessário, para ele vivenciar uma outra experiência, uma outra cultura, né? Nós aqui somos taxados muito de trabalhadores, tem que trabalhar até o extremo. E eu acredito que tem outras coisas, tem outra metodologia de esporte lá fora que é muito interessante. Eu fui procurando mais sobre a sua história, aí a primeira coisa que eu fui ver é o perfil do Instagram, que é o que muita gente faz hoje em dia, né? Buscar o perfil do Instagram. E lá tá como bicampeão olímpico. E eu já vi você comentando em entrevistas sobre você ser bicampeão olímpico. Só que eu não vejo muito isso de alguns portais. Você já chegou a corrigir alguém sobre isso? Como é que você lida com isso? Porque você foi campeão em 2004 e fez parte do processo de preparação para 2016, que Tá é bem. justamente isso. Então, rapaz, eu não me preocupo muito com isso, não, só porque eu escrevi lá porque é uma coisa que eu me sinto campeão olímpico em 2016, porque eu fiz parte de todo o processo, eu estava na competição, né? Infelizmente, por exemplo, está começando a Olimpíada agora, o Júpiter está fazendo parte da comissão, mas está do lado de fora, mas ele está ajudando a seleção brasileira de alguma maneira, né? Aqueles meninos lá, por exemplo, que são os apoiadores de braço, de logística, são campeões olímpicos também, porque fazem parte do processo. O voleibol é um esporte altamente o mais coletivo dos coletivos, não é? Todo mundo fala isso. Então, cara, por que não se sentir
campeão olímpico se você fez parte da equipe. A equipe inteira foi campeão olímpico. Então, por isso que eu coloquei ali que eu sou bicampeão olímpico, que eu fiz parte do negócio, do ciclo inteiro. Né? Então, eu me sinto campeão olímpico. Lógico que eu não tenho a medalha, eu não tô na foto. Eu tô na foto, se bem que até na foto da comemoração eu tô. Engraçado. E aí teve só uma pessoa que me tirou da paciência, que ela escreveu no meu Instagram: pô, mas você não é bicampeão olímpico? Eu falei assim: mas tudo bem, não posso ser para você, mas a medalha está na minha casa. Eu tenho a medalha. Eu tô na foto, eu tenho o certificado do COB como sendo campeão. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou bicampeão olímpico, entendeu? Mas enfim, cara, o brasileiro, ele tem a péssima ou a pior personalidade, não sei nem te falar qual a palavra, tem a pior coisa de ver, que é falar das pessoas sem ter fundamento ou saber realmente da história. Mas, enfim, para mim, eu sou bicampeão olímpico, é isso que interessa, e vamos seguir, escrever ali, tá tudo certo. É isso. E vendo sobre a sua trajetória como jogador e questões de bastidores, você chegou a comentar em um momento sobre a conquista de Atenas e que tinha uma música que ficava sempre ouvindo, que era a Faz Tempo da Ivete Sangalo. Continua isso na cabeça, quando você escuta aquela música, fala: caramba, que momento bom, doido com a galera, campeã. E outra, hoje nessa nova fase como técnico, você também tem esse hábito de escutar músicas para se concentrar? Ou tem outras músicas que você está ouvindo ultimamente para essa nova fase? Como é que é? Eu sou altamente musical, né? Então, foi uma coisa que aconteceu em 2004. Eu escutei durante a competição inteira essa música Faz Tempo, da Ivete. E uma coisa que eu ainda ouço ela muito, e eu tenho ela eu guardo ela como um momento muito especial, que foi uma conquista muito legal. Foi muito desafiadora, porque foi a minha primeira Olimpíada, foi a primeira ver aquela. Isso é uma coisa fora de série, vivenciar isso. É uma coisa fora da realidade. E eu tive o tempo todo ela comigo. Ela, de uma certa maneira, ela me fez sentir bem, me tranquilizava, era um ponto de apoio. Então, eu tenho isso até hoje. Então, cada momento, para cada história, eu tenho uma música, uma trilha sonora, vamos dizer assim, né? Eu lembro que o Mundial de 2002, a gente escutava muito Zezé de Camargo, né? Então a gente trocava os CDs, porque não tinha muito essa coisa de Spotify, de negócio, então você gravava o seu CD com as suas melhores músicas. E, cara, aí um chefe falou: pô, eu tenho um CD de Zezé, a gente escutava, eu tocava com o cara, agora eu vou escutar Tupac, aí o escada que é muito do rap, aí eu escutava o meu samba. Então, assim, era uma coisa uma troca muito legal, de uma cultura musical sensacional. Então, assim, cada momento, cada época, cada campeonato tem uma trilha sonora. Então, não vou conseguir te falar todos de cabeça, mas foi muito legal. Por exemplo, na conquista agora da Superliga, eu só escutava Luiz Carlos da Vila e Kleber Augusto. Então, pra você ter ideia. Então, assim, eu sou apaixonado pelo samba, é meu ritmo preferido. Então, eu escutei muito Luiz Carlos da Vila, Kleber Augusto e Roberto Ribeiro, né? Então, na Superliga agora. Então, agora eu não sei qual que eu vou escutar, entendeu? Então, são as coisas meio assim. A música me tranquiliza, me deixa calma, me faz pensar nas coisas, as decisões a serem tomadas. E foi um marco da vida dessa maneira e vai continuar sendo. Legal.
Outra coisa, há alguns dias, há uns 3 dias, você anunciou no Instagram, junto com o Dante, com o Gusta, que vai fazer as lives pós-jogos da seleção masculina em Paris. Como surgiu, assim, essa ideia? E conta um pouco pra gente como vai ser o andamento. Bom, nós fizemos na última Olimpíada do Japão, eu e o Gustavo, né, a live Série B, porque a gente vinha de uma pandemia em onde tudo era live. E eu andei fazendo algumas instituições, para alguns clubes, né, para algumas, como se diz, para alguns projetos, né, esportivos. E aí o Gauchão falou assim, vamos fazer uma live falando do vôlei. E foi bem legal, bem descontraído, bem divertido. Então a gente fala um pouco do voleibol da seleção brasileira, um assunto que a gente domina muito bem, né? E aí tem aquele um pouco de sarcasmo, né, de brincadeira e a gente falando um pouquinho sobre isso. E agora, nós vamos fazer agora, eu, Dante e o Gustavo. Amanhã a gente, após todo jogo, a gente vai fazer. É o canal do. Vai ser do Instagram, mas eu não sei como ainda não tem a plataforma, mas já já a gente vai estar postando lá por onde vai ser. E a gente vai dar risada, vai contar a história, e aí vai vir um pegando no pé do outro. O Gauchão, que foi meu parceiro de quarto todo a minha temporada de seleção, né? Foram 10 anos, nós dois no mesmo quarto. Então ele me chama de cabeça de boliche, eu chamo ele de cabeça de cenoura e cenourão, e vai um sacaneando o outro, mas uma coisa muito bacana. Vai ser bem divertido. A gente falando sobre a questão da participação sua no Rio 2016, e aquilo que você falou, você tem a questão da medalha, tem a lembrança do Kobe, e tem vídeos, né? Você participando lá com o treinamento, você sendo chamado, você junto com a galera fazendo os treinamentos, comentando sobre, até pensando em mais para frente se especializar cada vez mais na parte como técnico. Mas nessa preparação para o Rio 2016, tem alguma história bacana que você possa estar compartilhando daquele grupo ali que você viveu? Porque eu lembro muito do Serginho, o Escadinha, ele sempre como um líder muito presente, no momento que a situação apertava todo mundo nervoso, aí ele falou uma vez, o Bernardinho também reproduziu isso, de que, se não me engano, foi na final do Rio 2016, que aí o pessoal tava meio nervoso, que Maracanãzinho lotado e tudo mais. Aí ele chegou e falou, quem tá com medo aqui dá a mão. Aí todo mundo deu a mão e ficou naquela de tranquilizar e uniu ali o grupo também. Tem alguma história que você lembra assim e fala, cara, esse grupo era especial muito por isso também? Olha, a gente veio de uma derrota de Liga Mundial no final de 16 na Sérvia. Nós perdemos 3-1 para a Sérvia, se eu não me engano. E com a Sérvia jogando muito bem. E nós não vimos a cor da bola. E naquele momento ali, a gente foi meio que decisivo. A gente estava partindo para uma competição, para a Olimpíada, que a gente tinha mais ou menos uma semana, 10 dias para treinar. No Brasil, ia ser uma coisa bem, bem assim, bem difícil. E uma coisa e aí houve vários fatores. Teve a lesão do Maurício Souza, né, da coxa, que vai, não vai, se fica, não tem aquela coisa. Os cortes a serem feitos, as pessoas que não iriam seguir até a Olimpíada. Então, isso gera dentro de um grupo, às vezes, um desconforto muito grande, porque as pessoas elas estão ali e é um sonho interrompido, né, de um ciclo. Enfim, eu lembro muito bem que tinha uma coisa que foi muito, muito interessante, e foi uma sacada do Bernardo. Toda vez que a gente tinha uma dificuldade, a gente saía para comer junto, né? E ele manteve o grupo unido dessa forma. Entre outras coisas, né? Os jogos terminavam meia-noite, 1 hora da manhã, porque os jogos eram tardes da noite, né? Por causa dos outros países aí e tal. E o Bernardo, no outro dia, a gente ia sempre almoçar no restaurante dele. Ele tem uma pequena rede de restaurante no Rio de Janeiro, chama Delírio Tropical, né? Não sei se vocês sabem. E ele levava todo mundo lá para almoçar, cara. Então, assim,
Isso fez com que todos se sentissem importantes de alguma maneira, certo? Aqueles que estavam na vila e aqueles que não estavam na vila. Então, isso para mim foi uma das coisas mais interessantes, assim, né? E sem contar a parte de vestiário, todo mundo junto, todo mundo no seu momento. Essa parte que o Escada falou na final, ele foi dentro do vestiário, né? Pô, tá todo mundo nervoso, aquela coisa, e ele chegou e falou isso. E tem outras coisas mais, né? A ida para o treino, a dificuldade, as derrotas, como lidar, como sair daquele momento. Vamos pega aqui, vamos treinar mais um pouco ali, faz um pouco aqui, que tem alguns vídeos disso. E eu não vou saber falar para você assim precisamente agora sobre cada momento, mas essa foi uma coisa que me chamou mais a atenção, de como ele tirou o melhor de cada um num simples gesto ou num simples almoço. Então, é só os gênios que conseguem. Quando eu falo que eles estão, ele e o Zé Roberto, eles estão ano-luz na frente de qualquer treinador, é nessa questão. Porque eu acho que o voleibol todo mundo sabe fazer à sua maneira, né? Mas ter essa sacada de grupo, de comando, anos e anos luz, né, na frente. Obviamente que não poderia ficar sem essa pergunta. É mais uma brincadeira. Eu gostaria, se você conseguir montar uma seleção dos sonhos, independente se você já jogou com ou já jogou com a pessoa, já jogou contra, pode ser de qualquer época. Essa seleção dos sonhos, qual seria? A melhor seleção que poderia jogar hoje? Para você. E você fala 6 ou 12? 7 com Com 6 líbero. pessoas. 7 com Você quer líbero. só o time titular? Assim, fazer Só o o time seguinte. titular. Vamos tentar fazer o seguinte. Você consegue montar para dificultar. O negócio aqui, Sportland é assim, a gente gosta de fazer a pessoa pensar. Aí você consegue montar uma equipe que você jogou e uma que você não jogou, mas aí vale de qualquer época. Qualquer época, igual você acompanhou a geração de 84. Aí você poderia colocar uma equipe dos sonhos com alguns integrantes, enfim. Aí são as suas duas equipes. Uma que você jogou e outra que você não jogou, mas que seria um time dos sonhos. Consegue fazer isso? Ó, o time dos sonhos da década de 80, eu colocaria Kart Kirali e Renan Dalzotto. Levantando, colocaria o oitenta. Tenho. Levantando, eu colocaria o William e o oposto eu colocaria Xandó pela essência dele. Os centrais eu colocaria os dois americanos que. Como é que é o nome deles, gente? O posto da década de 80, bom. Colocaria o Savin, da Rússia, e. Só um detalhe, não precisa ser só da década de 80 não, tá? É só assim. Não, vou falar de décadas, né? De Ok. 80 que eu não joguei. Ok. Então, Savin e o. É um americano, esqueci o nome dele. É o técnico da seleção feminina hoje? Não, o técnico feminino é o Kart Kirali, é o ponteiro. Tá. O Kirali Renan, o William Xandó, o Savinho russo, com esse americano de central. Caraca. Era muito bom, cara. Mas enfim, não vou me lembrar o nome dele. A década de 90, 2000, que eu joguei contra, aí é muito fácil. Putz, aí eu colocaria. Ele poderia ter duas seleções, cara. Então, eu colocaria os ponteiros.
Pô, tem Tandy Giovanni, tem Papi, tem Bernardi. Puta. Levantador. Levantador eu levaria ó, Caraca. É foda, é foda. Você pensar aqui. Pra você não ser uma coisa muito patriota, você tem que pensar no todo, né? Então, le- oposto, o Marcelo Negrão foi um dos melhores que eu vi jogar. E com levantador eu colocaria o holandês, o de dois é Peter Blanger e Maurício Marcelo Negrão. Centrais eu colocaria o Gravina e o Gustavo Endres. Ponteiros eu colocaria o Bernard, aí tem Giovanni, vai. Bernard e Giovanni. O líbero eu colocaria o Scala. Melhor de todos os tempos. Aí, se você colocar da geração para frente, né, de 2001 para cá, eu colocaria aí a seleção brasileira inteira. Aí eu colocaria Giba e Pape, Gustavo Endres e Gravina, eram Mastrange, Gravina, qualquer um dos dois. Líbero Escada, oposto, o Gianni, que é o técnico da França. Levantador colocaria o Ricardinho. Seriam boas seleções no mundo aí. Tem muita gente, tinha o Bart van der Goal, o holandês, que jogaria aqui central na década de 90. Vou colocar no lugar do Gravinho, do Gauchão, então, pra gente, o Bart van der Goal, que jogou mais. Foi campeão em 96. Olímpico em 96. E galera, eu tô precisando ir aqui pro meu treinamento. Como é que nós somos de tempo aí? Ó, tem mais umas 6 perguntinhas que Então aí vamos embora. dá Toca, pra toca. matar. No caso aqui, então, passando para outra, você chegou a se reunir com um grupo dessa edição de 2024, masculino, feminino, para trocar uma palavra de incentivo? Se não, aí fica, por exemplo. Não, no feminino eu não passei perto. Não troquei nenhuma palavra de incentivo. Foi um masculino, eu fiz uma semana de treinamento com eles e eu conheço todo mundo, né? Então eu troquei uma palavrinha ou outra aqui, mas já numa outra vertente, né? Mais como técnico da seleção sub-21, ajudando a seleção adulta. Mas nada de incentivo, mesmo porque alguns são os meus amigos e eu joguei junto, então eu ajudei todos eles no treinamento ali, mas nada de palavras de incentivo. Maravilha. Pensando agora em você nessa nova função de comandante técnico. Então, a gente queria saber se você pensa, você já passou como comandante técnico no masculino, no feminino, você pensa em dar atenção maior para um ou outro? Ou, tipo... É uma coisa meio. Não tem como te precisar isso, porque não tem como te afirmar. Hoje eu estou no masculino, amanhã eu posso receber uma proposta do feminino. Acho que eu consigo flutuar muito bem nos dois naipes, né? Mas eu sou oriundo do feminino, estou tendo uma boa. Estou tendo um bom desempenho no masculino, porque é mais fácil de jogar. Enfim, não posso falar para vocês assim como. Eu acho que eu vivo o momento que eu estou. Posso ir tanto masculino ou feminino e seguir trabalhando. Eu acho que é mais fácil. E você, como campeão da Superliga hoje, recém-técnico também do Sub-21 no masculino, mas você já falou até numa entrevista no pós-campeonato Superliga que segue buscando desafios constantemente e desafios para se manter motivado e manter também os jogadores motivados. Eu vejo isso muito do Bernardinho. A família, como é que é para você? Como é que você lida com essa busca por constantes desafios, por um progresso a todo momento? Por exemplo, a família envolve muito nisso, dá opiniões construtivas nas suas tomadas de decisões, é algo muito pessoal seu, você envolve também o staff. O que você pode falar sobre esse processo de busca por desafios para se manter constantemente evoluindo?
Porque o voleibol precisa evoluir, né? Você ser. Quantos treinadores, quantos jogadores que foram campeões e não permaneceram como campeões? O difícil é permanecer, fazer com que eles acreditem que podem render mais e aprender mais coisas. Nós somos campeões da Superliga, a última Superliga, com garotos jovens de 18, 19, 20 anos. São garotos que ainda que têm que evoluir muito, em crescer muito, então ainda estão amadurecendo, não estão totalmente formados. E fazer eles terem essa gana pela vitória, de permanecer, não só de passar. O difícil é passar, todo mundo passa. Um dia vai passar por uma vitória ou outra, mas permanecer ali é que é complicado. E isso eu aprendi com o Bernardo. Então, o Bernardo tinha o desafio de fazer com que um grupo se motivasse a cada ano diferente, em busca de um outro status. Essa é a minha briga hoje, esse é o meu desafio. Cada dia vai ficando mais difícil, vou tendo mais trabalho, vou tendo mais coisa para pensar, mais coisas para descobrir, mais coisas para estudar, mais coisa para conhecer. Então, isso também, para mim, é um desafio como treinador, apesar de já ter 12 anos aí como treinador, mas é um desafio, um treinador jovem, que está em busca de mais conquistas, de mais sabedoria, de mais aprendizado. Então, esse é o desafio. E de manter todos eles motivados o tempo inteiro. Então, tem que procurar alguma coisa. Falando ainda sobre esse último título com o SESI, na última temporada, você trabalhou com dois jovens em especial, que são o Darlan e o Lucas Bergman, que estão, inclusive, lá em Paris para defender a seleção brasileira. O que você vê de diferencial, assim, nesses dois, que foram titulares, inclusive, durante a temporada no seu time? Olha, o Darlan é uma força bruta impressionante. O garoto é uma condição física excepcional. O Bergman é fora da curva, em termos de frieza, de jogo, de leitura de jogo. Esse garoto é fora da curva. Mas eu falar só deles é muito complicado. Sabe por quê? Porque eu vou ser injusto com os outros, né? Ninguém fala do Giga. O Giga é o motor do time, faz o time jogar o tempo inteiro. É o cara que tá ligado, o cara que dá volume, que faz, é o cara que mais vibra, sabe? Então, um cara com pureza, de uma técnica, de uma eficiência enorme, um sacrifício na final terrível. O Éder, com toda a sua experiência de 9 Superligas, um cara de 40 anos, vai fazer 41 agora. O que esse cara já venceu, o que ele já vivenciou, o que ele somou no time como capitão, sua capitania foi foda. Então, assim, todos eles, né? Então, teve o Mão, teve o Giga, teve o Lucarelli, teve o Darlan, teve o Thierry, que entrou na fase final e assumiu a titularidade ali com 19 anos também, um garoto que tem um futuro enorme. O Piauí, Vinícius Piauí, também, que começou a temporada como titular, depois se machucou, parou. Maicon Leite, não, todos eles. Então, todos eles têm um pouco disso, desse título. Então, o Darlan e o Berger são jogadores que estão em evidência, em potencial, e foram pontos que ninguém, não tem como todo o time ir para a seleção brasileira, né? Aí, falam desse. E os jovens que foram para a seleção de novo? É o Bender, o Robert, o Thierry, quem mais? Agora o Lucas Barreto, né, que voltou para o SESI agora, todos eles estão na seleção brasileira de jovens, de novos. Então, assim, foi um puta de um ano, foi um aprendizado enorme. Espero que a gente conquiste e para que a gente continue nessa. O Thiaguinho, com a excelência, a disciplina tática, técnica exemplar de comandar o time, ter a paciência do jogo. Então, enfim, lógico, o Bergman e o Darlan estão sendo premiados na Olimpíada por mérito deles, né? Mas eu acho que todos os outros também têm um papel muito importante dentro dessa conquista. E, assim, para chegar na parte final, basicamente, chegamos na parte final aqui. Expectativa sua para as equipes feminina e masculina nas Olimpíadas? Busca pódio? Consegue brigar por medalha? Qual é a sua opinião sobre
Olha, o Brasil masculino ele tem muita dificuldade, né? Ele não é o favorito, não é o favorito a medalhar, né? Mas o feminino tem mais chance. Mas eu acho que a Olimpíada tudo pode acontecer, tudo base de cruzamento e de aproveitar, cada um aproveitar a sua oportunidade. Então, acho que a Olimpíada tudo pode acontecer. Acho que todos os dois podem ir muito bem, como os dois podem ir mal. A minha torcida, a minha expectativa é que todos os dois naipes chegam na finaleira ali e vão buscar o pódio, vão buscar posições as melhores posições possíveis. Então, não posso precisar, se hoje é campeão. Não, não tem, mesmo porque o mundo inteiro evoluiu. Então, é difícil de falar, mas o feminino com um pouco mais de vantagem e o masculino brigando por fora. Maravilha. Eu pedi para você fazer uma chamada convidando o pessoal a assistir e ler a sua matéria. Aí você pode, por exemplo, falar, fala galera, aqui é o Anderson, se apresenta como você quiser e falar para o pessoal, acompanhe em breve a minha entrevista aqui para o Esportilândia. Fala galera, aqui é o Anderson Rodrigues, técnico do SESI, São Paulo e da Seleção Brasileira Sub-21. Acompanhe aí a minha entrevista no Sportland. Fique com Deus, um abraço. Perfeito. Agora só tem já parou de gravar. Só uma coisa. Eu fui tentar falar com o Gustavo também, cara, mas não consegui resposta dele. Você acha que você consegue ajudar a gente? Porque assim, se você gostou da entrevista, aí você pode talvez falar com ele, pô, o pessoal é tranquilo e tal, porque às vezes ele tá também na correria por causa das lives que vocês vão fazer. Eu não sei como é que tá a agenda dele. Mas a gente gostaria de falar com mais pessoas durante a Olimpíada. Cara, eu vou falar com ele, não te prometo nada. Beleza? Deixa eu correr aqui que eu tô atrasado. Mas Valeu. eu vou falar com ele. Pra você ver, gente, eu tô dentro do exército aí, ó. Se vocês devem ver aí atrás aí, tal. O rapaz aqui, nosso permanente tá aí. Valeu, cara. E, cara, eu vou falar com ele. Mas. Beleza? Não entendi, cortou o pedaço aqui. Cortou. Eu vou falar com ele, mas não prometo nada. Tô te mostrando aqui que eu tô dentro da Urca aqui hoje. Beleza. Hoje agora acabou o expediente já. Valeu! Valeu, brigadão. Obrigada, Anderson. Valeu, cara. Obrigado, Alice. Valeu, um abraço, moçada. Fica com Deus aí. Valeu, bom trabalho, valeu. Valeu.